Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Bom dia, Margarida. Bom dia. Obrigado por teres aceito o convite para participar no podcast Decides Tu. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, vamos falar sobre a história de Portugal e vamos falar também sobre o Quinto Império, o que é. Mas antes de mais, Margarida, conta um bocadinho sobre ti. Quem é a Margarida? Então, quem é a Margarida? A Margarida, eu sou natural de Chaves, Trás-os-Montes, tenho 41 anos, já estudei várias coisas, já fiz várias coisas, sou uma curiosa sobre o mundo, gosto de entender o mundo e como é que as coisas funcionam, isso é aquilo que realmente eu gosto de fazer. Sou casada, tenho um filho de 11 anos e sinto que estou aqui para aprender e para contribuir de alguma forma. Então, basicamente, essa é a Margarida. E para ensinar também. Vais-me ensinar a mim e a quem vai ouvir o que é o Sim. Quinto Império. Margarida, eu conheci-te no Clube de Comunicação e Coaching, o clube que a gente frequenta, né? E a Margarida fez uma apresentação fez uma palestra sobre o Quinto Império. E a mim despertou muita curiosidade, porque gosto de história. Portugal tem uma história lindíssima, né? Fantástico. Para não dizer que tem a história mais linda de todas as histórias do mundo, né? E falaste sobre o Quinto Império, sobre a espiritualidade, e a mim despertou-me esse interesse. É por isso que eu te convidei também, porque tenho a certeza que há muito mais pessoas interessadas nesse assunto e saber o que é o Quinto Império. E também temos várias personalidades atualmente. Um que eu conheço que é o Mike Billens, né? O guru Miguel Milhão, do sim. Miguel Milhão, da Prozis. Ele também é um grande adepto do Quinto Império e também está a criar um projeto em volta dele e está a convidar pessoas e está a fazer-lhe um trabalho. Então conta-me lá o que é o Quinto Império. É uma profecia, é uma história, é o quê? O que é o Quinto Império? Olha, Eugênio, o Quinto Império é tudo isso. É, no fundo, se eu puder, isto é um assunto muito complexo e eu vou tentar simplificar ao máximo para que as pessoas captem a essência, que a essência é muito interessante. O Quinto Império é uma crença messiânica, é tipo uma bússola orientadora, é uma história em que é composta por lendas, por mitos e sobre lendas e mitos ninguém pode dizer isto é mentira ou isto é verdade, é o que cada um escolhe acreditar. Eu, enquanto portuguesa e apaixonada pela nossa história, eu escolho acreditar no Quinto Império. Porque o Quinto Império é uma crença que foi construída com base em várias profecias. E eu vou-te dar assim um marco cronológico para simplificar. Tudo isto começou lá atrás, no tempo, está escrito no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no segundo capítulo, que foi com um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho em que havia Nabucodonosor, sim, o imperador da Babilónia, que eram os assírios na época. E ele teve um sonho em que havia uma estátua que tinha cabeça de ouro, braços e tronco de prata, pernas de bronze, pernas e parte dos pés de ferro. E havia uma pedra que vinha e que mandava e destruía a estátua completamente. E ele andava perturbado com esse sonho e ninguém conseguia decifrar o que era, porque naquela época dava-se importância a essas coisas, não é como hoje. Ainda, não, hoje em Hoje dia também também dá, achas? acho que sim. Pelo menos eu dou. Pelo Pois, menos exato, dou mas atenção a esta minha intuição do subconsciente. exato, eu acho que fazes bem, porque realmente são mensagens, não é? Claro. Que é preciso decifrar. E então surgiu Daniel que disse: eu sei o que é que esse sonho quer dizer. Essa estátua representa 4 impérios e a pedra representa o quinto império que vai destruir todos esses e criar algo novo.
E aí o Nabucodonosor ficou um pouco mais tranquilo porque viu, ok, isso não é já para mim, isso é uma coisa para o futuro, porque o império dele era a cabeça, que era o Império de Ouro, ele ficou tranquilo e isso passou. Entretanto, vamos à fundação de Portugal. Na fundação de Portugal, aquilo que fez com que Portugal se tornasse nação foi a Batalha de Ourique. Foi quando Afonso Dom Henriques foi e enfrentou 5 reis mouros e os seus exércitos. O que é que aconteceu? Nessa batalha, isto pronto, eu vou-te falar um pouco da história porque a profecia, o milagre de Ourique, o juramento de Ourique, é super importante na história de Portugal. Porque Dom Afonso Henriques vai, ousado e corajoso como ele era, para a batalha e quando chega lá vê que era muita gente, mais gente até do que ele estava à espera. E fica um bocado preocupado, não é? Porque em todas as batalhas as batalhas de Portugal havia mais gente do que portugueses. Exatamente, sempre houve essa desproporção. Só que Afonso Henriques ficou ali um bocado, porque diz, eu estive a ver um relato de um livro, porque estas coisas é um bocado difícil arranjar informação documentada, Claro. mas é um livro ali por volta de 1500 que diz que eram cerca de 12.000 portugueses para 400.000 mouros. Era mais ou menos essa a proporção. E ele chegou lá, ele até dizia um mar de infinita gente. Tão preocupado e veio um velhinho que falou com ele e disse-lhe, olha, Afonso, fica em vigília e quando ouvires um sino, vem cá fora, à noite. E ele assim fez, ficou em oração, porque naquela os reis eram devotos, havia toda uma... Era diferente. De hoje em dia, antigamente havia mais conexão com o divino, não é como hoje, que é tudo muito mais material, muito Claro. mais... Pronto, sem tanto significado. E assim ele fez. Ele estava lá a meditar ou a orar, ouviu um sino, veio cá fora e eis que lhe aparece Jesus numa cruz em que lhe diz algo do género, que lhe apareceu não para aumentar a fé dele, mas para lhe dar confiança que ele ia vencer não só esta batalha, mas todas as outras e que ia proteger até à 16ª geração. E que ia edificar sobre este país, sobre uma pedra, isto para fazer a ligação à pedra do Nabucodonosor, aparece a referência à pedra, o seu reino, o reino de Jesus Cristo, através de Portugal. E assim foi, Dom Afonso Henriques ficou cheio de moral, não é? Imagina, Claro. apareceu-lhe Jesus, diz ele, caramba, e foi, venceu a batalha, aí conseguiu a independência de Portugal e pronto, e depois toda aquela história que nós já sabemos, a questão dos descobrimentos, tudo isso. E curiosamente, quando chega, sabes qual foi a 16ª geração? Teve proteção até Dom Sebastião. E foi a partir de Dom Sebastião que Portugal foi ladeira abaixo, porque ele foi para Alcácer Quibir, sem descendência, desapareceu, ficámos sob a influência dos espanhóis e pronto, houve essa parte triste da nossa história e é aí que aparece o padre António Vieira. Pois é isso, era isso mesmo que eu queria perguntar. O que é que o Bandarra, o padre António Vieira, o Fernando Pessoa e o professor Agostinho da Silva tinham a ver com o Quinto Império? Então, o Bandarra era um sapateiro trancoso, uma pessoa simples, só que ele dizia que tinha sonhos e escrevia trovas a falar desses sonhos. Ele falava no encoberto, que seria um rei que viria salvar Portugal e o mundo. Isso por volta de na primeira metade do século XVI, ok? Entretanto, no fim do século XVI é quando Portugal, a questão do Dom Sebastião desapareceu, ficámos sob domínio espanhol, entrou a Inquisição, pronto, a metade do século XVI Portugal começou a ficar esquisito mesmo. E é aí que o padre António Vieira, na perspectiva de resgatar a nossa identidade, porque estávamos desmoralizados, imagina, passámos donos de metade do mundo, a ficar sob a influência de Espanha, que era uma coisa que sempre tínhamos combatido e lutado para ter a nossa independência. E aí o padre António Vieira, que é foi ele que criou o nome de Quinto Império. Porquê? Ele faz a ligação
da questão bíblica, do sonho de Nabucodonosor, daquela pedra que vem e destrói os impérios para criar algo, o império de Jesus Cristo, não é? Associa a... Essa pedra é uma questão espiritual, não é? Sim, o sonho porque diz que é uma pedra sem intervenção humana. Ok, ok. Ou seja, e depois Jesus sempre diz: Eu sou aquele que cria e destrói impérios. Ou seja, supostamente essa pedra era uma intervenção divina. Claro. E então o Padre António Vieira vem, associa essas duas histórias, a questão dos portugueses terem levado o Evangelho ao mundo, porque assim, gostando ou não, a ética cristã é a melhor que a gente tem. Das melhores, assim, tirando o dogma, a religião, mas se nos ativermos mesmo à mensagem de Jesus Cristo e ao exemplo que ele deu, se todos cumpríssemos mais ou menos aquilo que ele disse para cumprirmos, não é? Só se cumprirmos aquela máxima, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem, Claro. o mundo já estaria um bocadinho assim. Margarida, e a Bíblia, eu nunca a li na íntegra, espero lê-la um dia. Não porque sou religioso, fanático, não é uma questão de religião, é uma questão de aprender. Porque ali a Bíblia tem tantos ensinamentos para, para o nosso desenvolvimento pessoal, para uma pessoa que é um investidor, que é uma pessoa, para quem quer investir em termos financeiros, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos emotivos, em termos de tudo. A Bíblia acho que é um livro que nos pode ensinar tanta coisa, pois depende da forma como interpretamos os provérbios e os ensinamentos, não é? Por isso, acho que a Bíblia, é como tu dizes, na Bíblia aprende-se tanto. E depois a mensagem de Jesus ou de quem a escreveu é, é fenomenal. É fenomenal. Por isso também acho que temos que estudar a Bíblia e é uma mensagem que não pode deixar de ser lida. É, e tirarmos um bocado Não só pelo facto, não pelo facto religioso. Exato, é Não, questão de ler como um livro. conhecimento É o livro mais lido do mundo, do de mundo. sempre. Por algum motivo é, Por não é? algum motivo é, né? Exato. E acho que agora, eu que vejo assim, muitas pessoas de desenvolvimento pessoal, cada vez há mais pessoas que o leem. Não pelo facto religioso, é mesmo pelo facto de aprenderem, Do conhecimento. do conhecimento, de crescer na vida, de ter uma vida mais espiritual, entendes? Mais Não tão próspera, material, mais em próspera. paz. É isso mesmo. Exato, porque no fundo todos queremos paz e prosperidade, não é? E na Bíblia fala de princípios. E é curioso o que dizes, porque eu fui criada no seio de uma família católica e também nunca tinha, andei na catequese, tudo, e parece que nunca aprendi nada, entendes? Aquilo parecia que não fazia muito sentido e foi preciso eu ir aprender sobre budismo e tudo para depois voltar à base e aí comecei a olhar para a Bíblia sem preconceito e tem uma parte muito interessante que é provérbios, que tem mais a ver são coisas práticas do dia a dia e Claro. que se tu fores ler vais dizer, caramba, se eu tivesse lido isto, quantos erros eu já tinha evitado só pelo que está aqui. Mas pronto, agora voltando ao assunto, também porque isto daria para estarmos aqui. Até ao almoço. Exatamente. Estava no Padre António Vieira. Então, o Padre António Vieira então criou essa ideia de Quinto Império, que seria o Império Espiritual, o Império do Divino Espírito Santo, em que os portugueses tinham um papel fundamental, como foram eles. Imagina, Portugal nos descobrimentos é interessante, porque há duas visões. Há uma visão de um certo número de pessoas que dizem não, que os descobrimentos foi tudo só para irmos buscar o ouro e as especiarias e... Ok, teve essa parte. Mas aquilo que motivou, o que fez os portugueses entrarem nessa empreitada, foi algo muito mais vertical do que isso, muito mais elevado. Porque repara, não são coisas materiais que te fazem ter coragem para tu fazer determinadas coisas. Há coisas que tu tens de ter, tem que ser algo maior do que tu, entendes? Para tu teres a coragem e teres a ousadia de fazer aquilo que precisa ser feito. E aquilo que motivou os portugueses, naquela altura, e é preciso que se diga, é preciso entender o contexto, era a evangelização, era levar Jesus Cristo ao mundo. Naquela época, pronto, religiosamente, não é? Os jesuítas, tinha as várias companhias que faziam isso. Então, essa era a grande motivação. E o padre António Vieira pegou nisso e disse: nós já levamos, não é? Porque
portugueses foram desde o Japão até Japão ao Brasil, tudo. a América Central. E até, inclusive, um filme dos jesuítas quando estiveram no Claro. Japão, pronto, tudo isso. E que faltava a parte de fazer o Espírito Santo. Já tínhamos levado o Cristo e agora era a época de criar um império mais espiritual. Entretanto, só que sempre com a questão da Igreja ainda, o Padre António Vieira, e a usar como argumento para sermos para a independência com a Espanha, relativamente à Espanha. Entretanto, isso no século XVII. No final do século XVIII, início XIX, quem é que surge? O nosso querido Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um grande místico. Ele estudava esoterismo, as iniciações, era uma pessoa assim muito espiritual. Valorizava muito a liberdade, era realmente uma pessoa especial e dá para ver pela obra dele que não era uma pessoa comum, não é? E aí Fernando Pessoa vem, como é que eu hei de dizer? Ele vem, sempre que aparece, começou com o Padre António Vieira e depois cada um dos personagens vem fazendo um upgrade, uma releitura dessa cada um acrescenta um ponto. Claro. E o Fernando Pessoa, ele dizia que faltava cumprir-se Portugal, porque também não entendia como é que tudo aquilo que nós tínhamos feito e a época em que Fernando Pessoa viveu também se calhar era uma época semelhante com a de hoje, que a gente olha e diz, caramba, como é que é possível já termos feito coisas tão corajosas. Tudo tivemos e tudo perdemos. Exato, e agora estarmos assim no marasmo que nos atordoa, tipo, onde é que estão esses portugueses, onde é que está essa gente de bom ânimo, de claro. vontade de fazer coisas diferentes e de mudar, porque há pessoas para isso. Porque Portugal, tanto como nação, como ser humano, como aquela alma, aquela garra, aquele espírito de combater, de motivador, de procurar mais, de ser um navegador, tanto em mares como na vida, não é? Portugal perdeu muito nisto. Nesse livro, e é curioso estás a dizer isso, porque nesse livro que eu te estava a falar, que é de 1500 e tal, que ainda é escrito assim num português meio galaico, assim bem arcaico, o autor diz que o povo português era de muito bom ânimo. E é totalmente contrastante que hoje. Hoje tu perguntas, como é que vai? Vai-se andar, é tudo. Entendes? As pessoas, pronto, com certeza houve aqui fatores, também não vou estar, eu tenho uma teoria sobre isso, mas não vou estar aqui a lucubrar, que é outro tema, mas as pessoas foram-se perdendo. O português foi afundando, foi ficando, cada vez foi migrando. Acho que houve um corte qualquer com algo que o inspirava e o nosso povo ficou, pronto, já não é aquilo que era. Cortou-se o cordão umbilical que estava ligado à espiritualidade. Eu acredito que é por aí. Apesar de dizer, Portugal é um país católico, não somos praticantes, mesmo eu ia à missa, eu nem percebia o que é que se falava cada lá. vez menos, eu estava a ouvir ontem, desculpa interromper, estava a ouvir ontem, o podcast do Miguel Milheiro, que ele estava a falar com dois padres, e eles próprios estavam a dizer que cada vez menos pessoas nas missas, pessoas que estão a deixar de praticar religião, de estarem presentes, perde-se a fé, perde-se a religião, perde-se a espiritualidade. Porque a fé é importante. É importante. É fundamental. Quem é que fica no final sempre? Quando nada mais sobra. E depois eu acho piada, isto agora é à parte, as pessoas dessa questão, eu não entro nessa discussão, acreditas ou não acreditas? Para mim eu sei, eu passei essa fase do acreditar ou deixar de acreditar. Eu sei que Deus existe porque quanto mais a gente estuda e tenta perceber as coisas, mais vê que tem que haver algo que criou tudo isto, porque a complexidade e a perfeição é de tal forma, entende-se que isto não pode ser fruto do acaso. Nada é fruto do acaso. Percebes? Agora, é tal coisa, o facto de não se ter provado que existe não significa que não existe. Entendes? Só simplesmente temos que continuar nesta caminhada. E depois é tudo muito giro. O pessoal lá é ateu, mas se estiver dentro de um avião a cair, é tudo, ai meu Deus. Entendes? Então eu acho que é assim. Não vais ver nenhum ateu no avião a despenhar. Lá no ADN ainda existe. Existe, claro que existe, porque todos temos a centelha divina, só que uns perdem tempo a negá-la em vez de desfrutarem a alimentá-la e poderem dar outra dimensão à experiência. E tu vês uma pessoa que tem fé e que tem essa conexão com o divino tem uma luz diferente daquela pessoa que, pronto, prefere num... Claro. Sei lá, é o que eu acho, é só uma opinião.
e agora perdi-me na história. Faz mal. Estamos E estamos no Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa, ele vem, acrescenta uma nova dimensão. Ele também não entendia como é que Portugal tinha chegado ao descalabro que estava já na altura dele, não é? Que não é tão distante da nossa, e dizia que faltava cumprir-se Portugal. E Fernando Pessoa... O que é cumprir-se Portugal? Então, cumprir-se Portugal é que a nossa missão, a missão divina que foi dada a Afonso Henriques, logo no juramento de Ourique, a dizer que Portugal ia ser o país que ia criar o império de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nós criámos um império material, não é? Fomos as colónias e todas essas coisas, levámos o Evangelho, evangelizámos o mundo. Se formos a pensar, a grande parte dos cristãos cá no mundo foram os portugueses que levaram a fé cristã, mas faltou cumprir-se a essência da coisa, que era criar o reino de Deus aqui na Terra, que era vivermos em comunhão, em paz, como irmãos, independentemente porque somos todos diferentes. Claro. Essa história de somos todos iguais, não somos. Somos iguais em direitos, deveríamos ser iguais em direitos, oportunidades, mas efetivamente somos todos diferentes. E o império do Espírito Santo ia ser esse império inclusivo, em que Fernando Pessoa dizia, cabem todos os deuses, todas as crenças, todas as culturas, todos os países, porque temos que ir uma oitava acima. Não é a maneira como cada um interpreta. São coisas se há respeito, não é? Eu posso conviver com um muçulmano tranquilamente, posso conviver com um judeu, com um hinduísta, porque eu convivo, eu sou cristã, não é? Jesus Cristo é assim o meu mentor, só que eu gosto de aprender de todas as outras, porque eu acho que é uma questão cultural, entendes? Cada um interpreta Deus de acordo com a sua cultura e cada um tem uma peça do puzzle. Sabes, isso é giro o que estás a dizer. Eu lembrei-me de algo que eu pratico. Pratico quando tenho a ocasião. Eu sou ortodoxo. Somos cristãos na mesma, sou ortodoxo, não é? Eu quando entro numa igreja católica, eu faço a minha cruz, faço a minha reza, pois não interessa qual é a pedra que lá está, qual é a igreja que lá está, interessa é a fé. E o respeito. E o respeito também, claro. Exatamente. E a fé, a forma como eu rezo, a forma como eu dedico uma fé, entendes? Como eu acredito. Acredito no quê? No poder divino. Exatamente. E é uma coisa interessante estás a dizer isso, e ainda bem que o dizes. Porque os portugueses, eles tinham uma maneira de viver a fé mais mística. Eles valorizavam mais a igreja mística do que a igreja formal. Tanto que há uma teoria, aí eu não sei se é comprovada, que dos 34 reis que tivemos, 19 em algum momento foram excomungados, ou seja, levaram uma advertência da Igreja Católica, eram rebeldes. Então sempre tentavam contornar, tanto que os templários foram expulsos de todo o lado, menos os portugueses disseram, não, aqui nós vamos receber, e os portugueses eram respeitados lá em Roma. Havia um respeito, nós tínhamos moral, percebes? Mesmo antes dos descobrimentos, Portugal era um país com moral, efetivamente com moral. E nós fazíamos um bocado aquilo que nos apetecia. E eu acho curioso isso dos portugueses, porque era isso, havia uma relação muito mais direta com Deus do que propriamente ir falar com o padre ou ir à igreja, era uma relação mesmo. E pronto, isso também foi uma coisa que eu acho que, curiosamente, a Igreja Católica fortaleceu-se mesmo, já foi na época de 1536, foi quando entrou a Inquisição em Portugal, veio lá a Inquisição, começou em 1100 e qualquer coisa, e só em 1536 é que entra em Portugal. Repara, se fôssemos um país mesmo católico, roots, já estaria cá há mais tempo. Claro, não. Claro. Os portugueses sempre foram mais místicos. Mais mente aberta. Exatamente. E tinham essa relação direta com o divino, que, pronto, na minha perspectiva é muito mais interessante, porque é que outra pessoa há de estar mais próxima de Deus do que eu. Claro, sem dúvida. E estavas a falar agora íamos para o professor Agostinho da Silva. O professor Agostinho da Silva, grande filósofo. Deixamos o Fernando a descansar. A descansar e vamos para Então, o professor Agostinho da Silva, ele
ele acreditava, tal como o padre António Vieira também, eu julgo que era um jesuíta, que era Joaquim de Flora, que ele tinha a teoria dos três tempos, que era o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tempo do Pai foi o tempo do Antigo Testamento, dizia ele, o tempo do Filho, o Novo Testamento, com Jesus, vindo Jesus, e o terceiro tempo, o tempo do Espírito Santo, seria esse que se iria concretizar. E Agostinho da Silva, ele acreditava que íamos entrar nesse terceiro tempo. Ele dizia que tudo isto era uma questão de fé, porque efetivamente essas coisas, aquilo que realmente é importante, tu não consegues provar ainda, não é? É tudo uma questão de fé, tu escolhes acreditar ou não. E o professor Agostinho da Silva, ele acrescentou outra dimensão à coisa. Ele dizia que Portugal, junto com Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, os países da lusofonia, Timor-Leste, que era através da lusofonia, da nossa língua, que íamos ser luz para o mundo. E que o Quinto Império, ou seja, ele junta o que os antecessores disseram, ainda acrescenta isso, que não era só Portugal, iria ser Portugal junto Brasil, Angola, Moçambique, que nós, através da união daquilo que nos junta, que é a nossa língua, que iríamos trazer uma... Então, esta missão foi dada ao Afonso Henriques, ao Dom Afonso Henriques, certo? A missão que foi cumprida? Ainda não. Ainda não. Vai ser cumprida? Eu acho que sim. Mais tarde ou mais Eu cedo? acredito que sim. É assim, eu acho que basta agora também Estamos numa missão quase milenar, quase. mas tudo na história leva o seu tempo, não é? Claro. Porque isto parece-nos muito tempo, mas na eternidade não é nada, não é? Isto é um processo. O tempo tem um significado aqui na Terra, por sairmos da Terra para o espaço, Já muda. deixa de ter significado o tempo. Lá as coisas acontecem de outra forma. E eu acho que é interessante, tipo, por exemplo, tem o Miguel Milhão que está a movimentar essa questão, e bem, na minha perspectiva, e agora com a questão dos podcasts, a tecnologia, eu acho que seria interessante, porque tudo bem que há pessoas que não ligam nenhuma a isso e não querem saber disto para nada, mas também acredito que há muita gente que sente algo de verdade aqui, sente um apelo, e essas pessoas têm que se unir, porque é possível. Também temos que deixar. Eu aqui há dias eu vi um vídeo de um senhor que dizia: temos que deixar de falar e fazer estudos sobre o Quinto Império, temos que começar a entrar em ação. E é possível, na minha perspectiva. A parte mais difícil é mesmo o iniciar. O iniciar é onde se fazem muitos erros, é onde se falha muito, é onde se aprende muito também. E, como tudo na vida, o início é sempre o mais turbulento. Né? É como o senhor disse, tem que se iniciar por algum lado. Né? Temos que começar por algum lado. E, assim, na minha perspectiva, se tu me perguntas, está bem, Margarida, mas estás aqui, só conversa e tal, mas como é que tu achas que a gente passava isto à ação, não é? Eu acredito que nós, para fazermos algo diferente, temos que pensar de forma diferente. Esta gestão de divisões, esquerda, direita, não é por aí que a gente vai lá. Eu acredito que uma maneira de nós organizarmos a sociedade seria com base em princípios e valores. Porque princípios e valores é algo que gera concordância. Repara, se eu perguntar, quem é a favor da justiça? Não vai ninguém dizer, eu não sou a favor da justiça. Toda a gente é a favor da justiça. Claro. Se eu perguntar, quem é a favor da paz? Toda a gente é a favor da paz. Da prosperidade, toda a gente quer prosperidade. Da honestidade, entendes o que eu quero dizer? Sim, claro, claro. Ou seja, eu acho que nós tínhamos que organizar a sociedade com base em princípios e valores. E começa pela educação, transmitirmos isso às crianças, começarmos a incutir. Isso é a base. Uma sociedade que tem a tal pedra firme, assente em princípios e valores, é uma estrutura brutal. Entendes? Porque se formos a ver corrupção, isso é tudo falhas de caráter, falha de princípios e valores. Mas é visto que temos um sistema tão retrógrado, vamos falar de Portugal, né? Portugal só. Retrógrado, cansado, obsoleto, não sei que nomes é.
está parado. É verdade, Olha, é como um cometa no espaço que vai só, está por lá está por lá perdido, perdido. a perder É play. assim que eu vejo o sistema. E achas que seria, não sei se seria assim tão fácil mudar um sistema todo e incutir-lhes essa coisa dos valores e dos princípios? Acho que seria fácil. Como é que, Fácil como é ou que o- difícil depende. Eu acho que é possível. Entendes? Eu acho que quando há vontade há sempre um caminho. eu acho que é mais possível através de mãos privadas. Com certeza. Isso de certeza absoluta. Começar Daí a com investimento importância. privado, com esforço privado e depois, aos poucos, se calhar, essa, essa, essa boa vibe, essa boa energia Exato. espalhar. Por isso é que eu acho interessante o conceito do Miguel Milhão, porque só sendo prósperos é que nós podemos operar mudanças, senão estamos Claro, sempre dependentes dos claro, outros. é isso mesmo. Entendes? Nós temos que ser livres, livres não só mente, corpo, espírito e bolso, porque ser livre no bolso é muito bom, Economicamente é entendes? muito Para importante, podermos claro. fazer coisas, para podermos, porque fazer campanhas, se calhar até criar as próprias escolas, até iniciar o movimento, mas para tudo isso é preciso tempo, é preciso Claro. dinheiro. E hoje em dia temos uma vantagem muito, muito boa e para quem tem também a parte financeira próspera, né? Que é usarmos as tecnologias a favor desta missão, entende? Ai, Acho que as tecnologias pode ser uma mais-valia. com Tem que haver certeza, investimento privado. sempre. Ainda bem, por isso é que temos que acarinhar sempre o privado, porque pronto, são eles que fazem as coisas andar para a frente, não é? Se ficarmos à espera do sistema, Não, as não, coisas não vão andar. podemos esperar nem é sentados, é deitados. Mais 1000 anos. É, mais uns 1000 anos aí. Então, Margarida, e quais são as crenças e os valores espirituais que tentam o culto do Império e do Divino Espírito Santo? Então, o culto do Império do Divino Espírito Santo começou, julga-se, por volta, foi com a Rainha Santa Isabel, esposa de Dom Dinis. Então foi bem próximo de Dom Afonso Henriques. E esse culto é muito interessante. Foi um culto que foi perseguido depois pela Igreja Católica. Isto para te mostrar como éramos rebeldes, não é? E o culto do Divino Espírito Santo baseava-se no princípio da fé do Espírito Santo, nos dons do Espírito, que deixa-me ver, eu vou tentar fazer aqui um apanhado, que é sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, temor, e está-me a faltar um. Mas pronto, estes são os principais, esses são os dons do Espírito Santo. Igualitarismo, ou seja, quando havia essas festividades, qualquer um podia ser o imperador. Como é que era? As pessoas iam para a rua, tudo com roupas humildes, isto é importante ser dito, ou seja, as pessoas não vestiam o melhor que tinham para ir para a festa. Nos cultos do Divino Espírito Santo, as pessoas vestiam o pior que tinham Todos iguais. para estarem todos iguais. E qualquer um podia ser escolhido como imperador. E esse que fosse escolhido como imperador tinha que ser respeitado e tinham que lhe obedecer durante o tempo das festividades. Isto para quê? Para mostrar que no fundo é que somos todos diferentes, mas somos todos iguais no direito a ser respeitados e a comandar naquelas festas, era assim que acontecia. E depois fazia uma grande refeição, em que os pobres eram os primeiros a servirem-se, a serem alimentados, e toda a gente compartilhava alimento, era muito giro. Assim, que a Igreja Católica depois veio perseguir, porque uma das coisas dessa festa era a questão da caridade e eram contra a formalidade da Igreja. Eram mais, ou seja, não era a Igreja que organizava essas festividades, era a população mesmo. E a Igreja Católica não achou piada a isso e, pimba, quando veio a Inquisição, acabou isso, tanto que essas festas só existem nos Açores, ainda continuam por lá. Aqui, acho que começou a primeira, dizem que foi em Alenquer, e também dizem que a festa dos tabuleiros em Tomar, que é muito famosa, é uma continuação dessa festa, mas mudaram o nome, pronto, disfarçaram ali, mas que a essência é a mesma, que são as festas em nome do Divino Espírito Santo. E vou só para terminar esse assunto, que há um ponto muito interessante. Nessas festividades dizia-se que só era digno de receber o Espírito Santo aquele que perdoava.
Ou seja, não podias ter rancores nem coisas no coração. Tinhas, para ser digno do receber o Espírito Santo, tinhas de ser uma pessoa que perdoava quem tivesse errado contigo. Ou seja, estás-me a dizer que essa coisa do desenvolvimento pessoal, do coaching, já se praticava 700, 800 anos atrás, É, basicamente. Ou exatamente, porque seja, é algo que é nosso, claro, entendes? E é algo que tem, tem tentado afastar isso de nós porque sabem que dessa forma enfraquecem-nos. isso é muito engraçado porque na sociedade atual, não é? O coach, essa coisa do life coach, do coaching, de sermos melhores, de perdoar, de esquecermos, de ultrapassarmos todas as dificuldades e crescermos, começou há 50, 60, 70 anos atrás. Ou seja, essas modas, vá. Exato, aqui em Portugal com mais força há 20, se calhar, nem Pois, tanto. para aí há 20, até acho que foi com o Pedro Vieira, que acho que é do Norte, e ele foi o primeiro coach em Portugal, entendes? Mas se formos ver pela história, nos livros, já os portugueses, neste caso, já praticavam coaching há 800 anos atrás. Ou seja, Exatamente, vamos muito à perdoar, frente. vamos deixar as mágoas para trás, vamos crescer, vamos pensar no positivismo, vamos partilhar boas energias. Estás a ver? Exatamente, e é algo que nos devíamos orgulhar da nossa história. Entendes? E não negá-la, não ficar a olhar as coisas más. Sim, houve coisas más, houve. Claro, Sempre como há. tudo na vida, Na como tua tudo na história história. há, na minha há. Se há na história a nível pessoal, quanto mais a nível de um país que envolve tanta gente, tantas vontades, tantas cabeças. Claro que houve coisas más, mas se olharmos foi algo maravilhoso e temos que honrar a nossa história, tal como temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, também temos que honrar a nossa Oh, história. Margarida, a gente diz que antigamente havia coisas más e que matavam-se muitas pessoas em batalhas. Hoje em dia se mata-se mais pessoas. Continua-se a Temos, matar, temos exato. guerras todos os dias. É isso. Somálias, em todo lado. Somália, então, aquilo há mortes todos os dias. Está pior. Somália, neste momento, é pior que a Ucrânia e pior que Israel. Olha, nem se fala, não é? Todos os dias. Falou o António Guterres, falou há pouco tempo. Há pouco Não vais falar tempo. sobre política, Sim. mas é para dizer que a história foi negra, foi feia. Continua. 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 Por que temos de pensar no como é que foi o passado e não nos preocupamos com a atualidade? Com o presente, não é? Continuamos os mesmos animais que os nossos antepassados. É, e tudo por conta disso, não é? Dos conflitos, da falta de respeito, da falta de valores e É princípios. isso mesmo. E falta de respeito pelo próximo e falta também como é que eu vou dizer, de haver aquela igualdade tanto na religião como na cor. É o que acontece, por exemplo, com a Palestina, com Israel. E um problema muito complicado. Ali, lá está, são crenças muito profundas e não conseguem ver o essencial, é que no fundo somos todos irmãos, não é? Porquê é que tu gostas desta missão, desta profecia? O que é que te levou a aprender e a procurar por mais? Olha, eu lembro-me que a primeira vez que ouvi falar foi na aula de História e foi assim uma coisa que fez ali um... Só que nessa altura sabia pouco da vida, Fez um ainda. impacto em ti que fez em mim quando eu te ouvi a ti. E Foi? foi igual, uau, gosto disso. É, Deixa-me porque saber quando a mais. gente ouve, é um assunto que a gente gosta, porque sente, lá está, eu acho que se sente ali um pouco de verdade e de essência de algo que é Claro. importante. Só que, entretanto, pronto, eu sabia pouco da vida ainda nessa altura e conforme fui tendo as minhas experiências e tal, fui percebendo melhor as coisas, eu voltei à questão do Quinto Império e voltei a estudar e achei imensa graça o Miguel também vir que ele é do mesmo ano que eu, somos de 83, e também vir falar nisso, Eu sou de 86. 87, somos de 80, os 80 é aquela geração. E eu acredito que é importante nós termos algo maior que nós, que nos mova, entendes? Não só termos aquela preocupação da nossa vida a nível individual, mas também criarmos algo novo para que seja melhor para todos. E pronto, e o Quinto Império assim fez sentido. E quanto mais estudo sobre isso, mais interessante é, entendes? E é uma coisa que me motiva de pensar, caramba, nada foi em vão, ainda falta cumprir-se Portugal. Se calhar nós, porque eu acredito que há pessoas muito capazes neste país, entendes? Que estão também tristes como eu, de olhar, de caramba, como é que estamos, podíamos estar muito melhor. Eu acho que essas pessoas têm que se juntar e criar realmente, tal como naquela época, é sempre uma minoria que faz a diferença.
claro, mas doi sempre, acho que doi a qualquer pessoa ver como vai a sociedade, como vai o pensamento do ser humano, como vai o comportamento, não é? Dói mesmo e questionamos porquê? Porquê a pessoa faz isso? Porquê que isso acontece? O que é que ganham com isso? Nada, Exato. é só maldade, Como é que é podemos só melhorar, tirania. não é? Porque depois Claro, surge, a gente identifica os problemas, mas também é importante irmos atrás das soluções. Dizer assim, ok, estamos assim, entendemos porque é que as pessoas fazem o que fazem e tudo, e agora, como é que a gente. claro, claro. E depois, antigamente havia os sistemas de tirania, os tiranos, né? Uhum. Havia um tirano que dominava, que mandava no país todo. Hoje em dia, para fazer aqui uma analogia, ninguém gosta de tirania e ninguém quer que voltarmos a este passado, não é? Mas hoje em dia, em vez de termos um tirano, temos milhões deles. Olha, eu. Basta sairmos à rua e vermos como é que as pessoas se comportam. É verdade, é Entendes? verdade. Eu concordo contigo. É assim, olha, claro, ninguém gosta de ditaduras, ninguém gosta, mas isso os tiranos têm muito que se lhe diga, não é? Porque há pessoas que exercem um certo, por exemplo, do exemplo do Bukele, que é o mais próximo que tenho, que posso falar com mais propriedade. Chamam-no de ditador e tirano. Porquê? Porque ele prendeu todos os criminosos do país. O Bukele? Bukele, em El Salvador. Ok, ok. E chamam-lhe tirano. E ele até brinca com isso e diz: opá, eu sou o tirano mais cool do mundo. Que é verdade. Repara, hoje em dia, fazer uma coisa que é boa, imagina, estava 1 milhão de pessoas ou mais refém ali de 70 mil, de 1/10 da população. Ok. E ele o que é que fez? Prendeu os que estavam errados, porque era crimes, era violações, as pessoas viviam em terror. A maioria vivia em terror por causa de uma minoria. Ele o que é que fez? Ele foi corajoso, construiu prisões com condições, atenção, não é nada subhumano. Claro. Aí vêm falar de direitos humanos, não, tudo em conformidade. Eles trabalham, então, eles não estão lá parados na prisão ou atirados para qualquer lugar. E ele foi, prendeu as pessoas e agora El Salvador, porque ele diz sem paz não conseguimos nada. Tu sem paz na vida consegues prosperar. Então, como é que um país vai conseguir? Se não há paz, se não há segurança, se não há tranquilidade. E o Bukele conseguiu isso. E chamam-lhe tirano. Então, olha, sobre tiranos eu não tenho assim, não sei, não me importava de ter um tirano que resolvesse alguns problemas. Há problemas Não graves, sei. graves, que o problema, e eu vejo às vezes, não é a gravidade atual do problema, é, é a gravidade que pode vir a ter, entendes? Exato. O impacto que pode vir a trazer. Porque hoje em dia é um problema, amanhã Olha, é o que a gente imagina, vamos ter mas não fé. queremos. Para além do Miguel Milhão que falámos, conheço nomes atuais de personalidades conhecidas que estejam também, que acreditam no Quinto Império e façam algo por isso. Olha, eu vou dizer uma coisa: o Quinto Império não é uma coisa muito falada. Com certeza há. Com certeza há. Eu, assim, de pessoas conhecidas, o Miguel Milhão, e dou-lhe os parabéns por isso, é a referência, assim, das pessoas que eu conheço, da nossa geração, que falam Claro. sobre isso. Depois, claro, há um senhor que é um investigador, que é o Manuel Gandra, que até escreveu um livro, fez o prefácio de um livro místico de Fernando Pessoa, que é Os Iniciados, e ele costuma fazer palestras. Ele diz que é investigador do património imaterial de Portugal. Ok. Ele tem um trabalho muito interessante, é uma pessoa que eu costumo ouvir. Agora, de resto, se queres que eu te diga, eu não conheço assim ninguém que venha falar. Mas também digo-te uma coisa, para haver muitos e maus, mas vale haver poucos e bons. Ah, com certeza. Poucos bons e consistentes, E que com é o que certeza. falta hoje em dia. Exato. Porque as pessoas hoje em dia encontram dificuldades, encontram barreiras e desistem a primeiro ao segundo. Por isso. A gente quer é, a gente rija com o Miguel. Exatamente. E, Faz acontecer, não é? é verdade. Depois vamos aqui à parte mais pessoal. Como é que a Margarida lida com isso? O medo, olha, eu como sou uma pessoa de fé, já tive, quando era menos ligada à fé, porque isto também foi um percurso meu, não Claro. nasci assim, não. Isto foi, por isso é que eu digo, uma descoberta que eu fui fazendo ao longo da vida, ao tentar perceber, a ver várias religiões, a estudar e tudo. E
quanto, à medida que a minha fé foi aumentando, o meu medo foi diminuindo. Porque eu fui entendendo que eu estou aqui por um motivo e que no momento em que esse motivo, pronto, ou deixar de fazer sentido eu estar aqui, quer eu queira ou não, eu vou deixar de estar aqui. Então, é a fé que me move, entendes? Então, quanto mais fé eu tenho, menos medo eu tenho. Porque, olha, se correr mal, se errar, aprendo. Claro, E se acertar, olha, fico toda contente. Agora, assim, é isso mesmo. Eu estou em Portugal há mais, estou desde os 15 anos, ou seja, estou mais tempo em Portugal do que no país onde eu nasci, não é? E lembro-me de, quando era mais jovem, quando ia mais à igreja ortodoxa em Lisboa, numa conversa que tinha com o padre, conversas mais filosóficas. No meio da conversa ele diz, Eugênio, mas vamos ser realistas. Isto é tudo muito bonito, a religião é bonita, temos que praticar, temos que dar um dinheirinho também à Igreja Mãe, fazer aquele papel uhum, todo, não é? Mas nunca fecho portas, nem a mente, ao resto do mundo, ou ao resto da ciência, ou ao resto da espiritualidade. tudo. Nunca fecho. Se queres ler a Torá, lê. Se queres ler outros livros dos mormons, lê. Não feches o mundo. Se queres investigar ou ler mais, conhecer mais sobre extraterrestres, acredita, lê, não feches a tua mente para nenhuma fé, nenhum conhecimento que pode vir através dessas notícias. Exato, porque se Deus está em tudo, não é? Porque é que eu vou Está negar? escondido. E ele disse-me por outras palavras, Deus está em isto tudo, aqui é só então. uma pedra, pronto, faz parte das regras da igreja e temos que cumpri-las, temos que pagar por isso, temos que dar a esmola que temos que dar, é o quê? Mas o que importa verdadeiramente está no teu coração. No teu coração e na tua mente. Exatamente, Indo ao exatamente. encontro daquilo que estás a dizer, ok. Margarida, o que é para ti o poder de decisão? Esse bem usado, que benefícios pode vir a trazer-nos? Olha, Como pessoa individual e como coletivo também. então, na vida, a gente. São as decisões que nos trouxeram até aqui, a Claro. este momento, não é? E a decisão é Boas ou algo más, né? boas ou más. E depois boas ou más só o tempo dirá também, porque às vezes uma decisão que parece má é boa e uma que é boa revela-se Ou má pode ser má no início no mas início e depois depois trazer ser muitos boa. benefícios positivos. Claro. Exatamente. Mas eu lembro-me que eu tive uma cadeira de ética na faculdade e nunca esqueci essa frase. O professor disse: quem escolhe, escolhe-se. Ok, boa. E eu fiquei com aquilo na cabeça porque assim, há coisas que são super simples, não é? Simples e Só que no fortes. fundo são complexos, porque fica quem escolhe, escolhe-se. Eu fiquei ali a fazer cálculos e tal, que escolhe, escolhe-se. E é verdade, porque cada decisão eh, nos faz ser pessoas, escolher o nosso caminho. Podemos ir para um lado ou para o outro, um lado ou para o outro, o tempo todo. E quanto melhores decisões tomarmos, se calhar o nosso caminho vai ser mais harmonioso, entendes? Enquanto que se tomarmos más decisões, o caminho é mais tumultuado. Mas isto é tão perfeito que se for harmonioso, opa, é espetacular, mas se for tumultuado também aprendes muito. Claro, claro que sim. Então, assim, o importante é não tomar decisões com a cabeça quente. Ou quando a pessoa está perturbada ou não está bem, há vários tipos de decisões, não é? São aquelas decisões assim do dia a dia, pá, se estás com a cabeça quente, não faças nada. Dorme sobre o assunto, como diziam os antigos, e não faças nada à quente. Se forem decisões mais assim Claro, claro. complicadas, opá, não tomes decisões que estás estressado, angustiado, doente de alguma forma, assim, sempre procura tomar decisões estando no teu melhor nível, para poderes fazer as melhores escolhas. Claro, é isso mesmo. Dorme sobre o assunto, raciocina, pensa, reflete, faz todo tipo de análise, se é bom, se é mau, as consequências, os benefícios, é isso Exato. mesmo. E às vezes há pessoas, às vezes em relações de casais, as pessoas discutem e tomam decisões ali a quente. Tu decidi já isso hoje, fica já. Parem, parem, parem. Ninguém Stop, tem nenhuma arma apontada à stop. nossa cabeça, não é? Cada um pode ir para o seu lado, olha, vai dar uma Exato. voltinha, vai raciocinar, vai tomar um café,
vai exatamente. refrescar a mente, toma um banho de gelo se for preciso. Principalmente a nível de casal, porque família é uma coisa muito importante. Claro. Entendes? E nota-se que às vezes as pessoas já descartam, chateiam-se, cada um vai para o seu lado e faltam só respeito e tudo, e isso E não. estavas a falar em família, mesmo agora estava a falar em Quinto Império, em religião, em casamento, e estava a dizer há pouco que há menos, cada vez menos prática religiosa, prática Uhum. de irem à igreja, né? E também é cada vez menos família, mais divórcio, entendes? Menos Entendo. filhos, menos filhos em termos de, como é que eu te vou dizer, em termos de sociedade com condições para ter filhos também, né? Uhum. Vamos falar sobre a África, onde não há controle algum e temos filhos porque, É, mas no mundo civilizado estamos na contramão. Há cada vez menos filhos, menos família. porque as pessoas não se querem preocupar com, não querem ter preocupações, não querem ter. É, eu acho que é tudo fruto, lá está, dessa imaturidade espiritual, porque realmente para ter uma família é preciso haver compromisso. E também muitas pessoas têm uma má experiência, como tiveram uma má experiência com as famílias que tiveram, acham que todas as famílias são assim. E não, tu podes criar a tua família, até com as coisas más que viste, podes servirem-te como exemplo para tu fazeres coisas Claro, diferentes. claro, claro. Porque efetivamente a família é algo importante, é o teu porto seguro e é importante que haja paz, que haja harmonia, que cada um tem a sua cabeça e a sua perspectiva, mas é importante serem unidos, haver amizade, eh, haver o respeito um pelo outro. E os filhos também. Isso é, isso é muito engraçado porque toda a nossa vida tem fases, né? Uhum. Quando somos jovens, acabamos a faculdade, entramos no mercado de trabalho, somos pobres, pronto, só se nascemos ricos, né? Nascemos em famílias abastadas, é Uhum. diferente, não é nada, não há dificuldades, ali não há dificuldades. Tudo vem de mão beijada, quase. Mas quando nascemos numa família normal, regular, vá, Uhum. em que temos que fazer uns processos, estudar, trabalhar, fazer Fazer o pela nosso vida. caminho, é pela vida, é isso mesmo. No início, eu lembro-me de a gente desejava sempre, pá, quero ter prosperidade, dinheiro, aquilo, mais em termos de material, não é? Uhum. Mas agora que chegamos a que temos família, eu cheguei a um ponto em que eu já não venero tanto essa prosperidade, venero mais quero ter paz, sossego. E é porque eu acredito que se tiver a paz e o sossego, são as condições ideais para eu alcançar tudo o resto. Exatamente, sem paz nada se Prosperidade faz. financeira, a prosperidade emotiva, tudo que eu quero. Sem paz. Quando eu era jovem, queria dinheiro, mas não quero Uhum. saber da paz. Agora Uhum. não. Agora comecei a aprender. Tanto que Jesus dizia: procurai o reino de Deus, que tudo mais vos será acrescentado. É isso mesmo. E o reino de Deus é paz. É isso mesmo. É isso mesmo. Paz, porque tu, quando estás em paz, é porque estás bem com os teus irmãos, com a tua família, contigo mesmo, Claro. entendes? E a paz é fundamental. É por isso que a Bíblia é um grande livro para se ler e eu vou lê-lo de certeza porque se fizermos a analogia à nossa realidade, à nossa vida, está lá tudo. E, Aquilo é e não um livro precisa de ser histórias, religioso, nem precisa ser católico ou ortodoxo ou cristão para ler sem aquilo. preconceito. Pode ser um ateu se quiseres. Lê a Bíblia como se fosse um livro de desenvolvimento pessoal. Exatamente, Só, exatamente. Não vai, só só. te vai fazer Não bem. Eu precisa, é de também fazer. gostava de ler o Corão. A sério, eu acho interessante isso. Entendes? Acho Claro que sim. interessante nós ouvirmos os outros, as outras perspectivas, outras maneiras de ver Deus, de ver a vida. Só ganhamos com isso, não Claro temos que que sim. nos dividir. Não, temos que nos unir. Cada um trazer o melhor que tem para. Porque se cada um trouxer o melhor que tem, como Sem é que dúvida. será o mundo? Sem dúvida. Uma decisão que tiveste que tomar que mudou a tua vida. Algo que podes contar. Assim, olha, eu quando eu vou quando comecei a trabalhar, o curso que eu fiz, eu estudei radiologia e não era a minha paixão. Fiz, lá está, como tu disseste, porque tinha saída na altura. Ai, porque tem saída, e eu fui pela história da saída e não fui por aquilo que eu gostava, que eu sempre Claro. gostei de filosofia, essa parte mais de humanas. E entretanto, fui trabalhar, acabei o curso,
fui trabalhar para a Liga Portuguesa contra o Cancro, porque me dava aquela coisa, sentido de missão, Claro. e quanto melhor fizesse os exames, podia ajudar a detectar uma causa. E foi ótimo, adorei, foi uma experiência espetacular, conheci pessoas incríveis, só que passados 7 anos estava sempre ali uma coisa, de dizer, pá, não é isto, porque era muito, eu sentia-me como um robô, entendes? Eu fazia mamografias, fazia rastreio de cancro de mama e fazia cerca de, sei lá, às vezes 50 mamografias por dia. Eu sentia-me uma máquina, mas tinha a parte humana também, conversava com as pessoas e tudo, mas eu não estava, eu dizia, caramba, não é isto. E aí, o que é que eu fiz? Na altura eu fiz um programa, foi em 2008, fiz um programa, fiz um curso de programação neurolinguística, foi quando o PNL entrou em Portugal, vim aqui a Lisboa fazer, e eu a pensar, mas o que é que eu hei de fazer, que plano, como é que eu hei de dar a volta à minha vida e tal, e eu lembrei-me, vou pedir um ano de licença sem vencimento, e fui fazer voluntariado ao Brasil, um ano. Vou navegar nos mares. Olha, eu acho que é essa coisa de fuga, né? A gente olha e o Vou Brasil navegar. sempre teve, sempre tive fascínio, o Brasil sempre existiu assim, porque é realmente um país espetacular e também entristece muito ver como está hoje em dia. E pronto, e essa foi uma decisão que mudou a minha vida, porque tive a coragem de ir, o meu pai, o meu pai, O que é que trazes de lá como aprendizagem? O que é que trouxeste na tua mala pessoal, interna? olha, o Brasil foi onde eu me tornei mulher. Ok? Eu fui para lá e menina ainda, porque trabalhava, jovem, porque eu comecei a trabalhar com 20 anos, 21, e foi lá que eu casei, foi lá que eu fui mãe, então foi lá que eu me tornei, assim, mulher. E também o Brasil trouxe-me aquela alegria que eu suspeitava que era possível. Aqui em Portugal eu sentia um peso, uma coisa, achava que era pesado, entendes? Portugal, o mindset dos portugueses, a energia, eu sempre achei uma coisa um bocado pesada. E eu fui numa viagem ao Brasil, a Porto Seguro, curiosamente onde chegaram os portugueses. Fui lá fazer a viagem de finalistas e fiz um pedido ao Nosso Senhor do Bom Fim, disse, eu quero morar neste país. Isto em 2005 e em 2010 eu consegui. Eu fui para o Brasil e foi lá que eu descobri várias religiões também. Que vi a parte dos evangélicos, que aqui é mais os católicos, não é? Lá conheci a parte dos evangélicos, os hinduístas, os espíritas. Pronto, o Brasil é muito rico a nível de fé e de religiões, Eu então acredito que, pá, dizem aprendi muito. que o brasileiro o Brasil é um povo alegre, É, o Brasil festivaleiro, não é? é muito alegre e tanto dizem é o país, tem forma de coração, não é? Que é o coração do mundo. E o Brasil tem muito disso, tem todos os E se povos lá. formos ver, é mesmo o coração do mundo por causa da Amazónia, não é? Que infelizmente estou a Estão a dar cabo desgastá-la dela. aos poucos. É Exato. mesmo o coração do mundo. E onde também há a maior parte das espécies animais, né? E aves, E vegetais, e tudo, vegetais, tudo. plantas, Está ali mesmo tudo. É o o coração coração do mundo. E se tu reparares, no Brasil tem gente de todo o mundo. Tem sírios, tem russos, tem finlandeses, tem alemães, desde o tem Oriente até o holandeses. Ocidente, desde o Oriente. Entendes? Então eu acredito que o Brasil também tem uma missão especial no Claro. mundo. Vamos aqui à pergunta final. Deixa uma mensagem aos jovens. Imagina que a mensagem que vais deixar será entregue diretamente a Aos eles. jovens. Olha, jovens, Uma mensagem que impacte. impacto, olha, eu vou-vos dizer aquilo que eu gostava que me tivessem dito, que é foca em descobrir quem tu és e o que é que andas aqui a fazer. Às vezes, quando somos jovens, perdemos muito tempo com coisas que não importam. E, por exemplo, a questão do curso que eu escolhi foi porque eu não estava focada em saber quem eu era e o que é que andava aqui a fazer. Somos jovens porque somos jovens e pensamos da maneira que pensamos porque fomos formatados para tal. Exatamente, também. Acabar a escola, seguir um curso na universidade porque tem saída, porque dá dinheiro, trabalhar para o público, há muito mais que isso. Claro, e por isso é que tu vês grande parte das pessoas insatisfeitas e deprimidas com o trabalho que têm. Isso é péssimo, porque a maior parte da nossa vida é no trabalho, não é? Claro. Então, o que eu diria aos jovens é
pensem, descubram quem vocês são, o vosso propósito, o que é que andam aqui a fazer. Ponham foco nisso mesmo, em descobrirem, em escolherem a vossa profissão, aquilo que querem, e não deem tanta atenção a coisas que não têm importância nenhuma. Era isso que eu diria aos jovens. E vou acrescentar mais uma coisa, uma submensagem à tua mensagem. E amam o que vou fazer e façam o que amam, Exatamente. principalmente. Exato. Olha, falaste de uma coisa que também é muito importante. Tudo aquilo que fizerem, mas isto é para os jovens, para todos, para claro. todos. É uma coisa que eu digo muito ao meu filho em casa. Faças o que fizeres, faz de boa vontade. Há muita má vontade no mundo. Verdade. Entendes? Porquê? Por isso é que é aquelas coisas, não pode, temos de ter bom senso e tudo aquilo que fazemos, já que tens de estar ali a fazer uma coisa, porque é que não há de fazer bem? De boa vontade. Claro. Se a tens que fazer. Entendes? Se calhar isso é, descubram o que é que andam aqui a fazer, quem vocês são e aquilo que fizerem façam de boa vontade. Era o que eu diria. Perfeito. Margarida, obrigado. Obrigada a eu. Adorei. Espero bem que quem ouça também adore. Eu também espero que sim, e pronto, e caso haja alguém que se identifique com a questão do Quinto Império, porque o Quinto Império não é de um imperador, não é de uma pessoa, é de um grupo de pessoas. Isto é uma ideia e acho que é importante, tal como nas festas do culto do Divino Espírito Santo, somos todos iguais, temos é que nos juntar e celebrar e fazer acontecer esta ideia. Bem, obrigado. Obrigada a eu. Margarida. Tudo bom. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.